quando ele fica perto de você, até o som daqui fica melhor. Não, mas não é isso não. Eu estava vibrando em outra. Vambora. Então, lição 9, dar-te a ele. Faculta-te permear pelo psiquismo divino que paira em toda parte. Não obstante, os miasmas pestilentos do pessimismo e da amargura que intoxicam milhões de vidas sustenta o idealismo no coração, irrigando o teu organismo com os fluidos de coragem e da confiança irrestrita em Deus. Enquanto a maioria irritada, blasfema, emite pensamentos saudáveis que constituem força criadora e renovadora de que todos necessitam. Apesar da confiança e insatisfação, apesar da desconfiança e insatisfação que dominam os atuais arraiais terrestres, mantém-te resoluto e convencido da vitória do bem sobre o mal. No fragor da luta é que se notabiliza o combate, e é na dificuldade que os homens se desvelam. Temor é passo para o fracasso. Dúvida constitui impedimento para o avanço. Reclamação representa mecanismo de desequilíbrio. Poxa, isso aí é fogo. Se tu puder repetir esse pedacinho. Eu nem tinha terminado. Temor é passo para o fracasso. Dúvida constitui impedimento para o avanço. Reclamação representa mecanismo de desequilíbrio gerador de insucesso. Então eu não estou muito errado nas minhas conclusões, que eu, Erlei, não estou mandando ninguém ser igual a mim, não. Eu não uso essa palavra se. Principalmente se Deus quiser, no próximo dia eu venho aqui. Por quê? Porque o se, para mim, é falso condutor. Então, se eu estou falando se, eu tenho dúvidas. E caiu agora na questão que sempre da espiritualidade, quando nós queremos desbravar, nós desbravamos com a verdade. Aí, o resultado. Somente uma atitude decidida facilita a solução dos problemas graves, desde que resultado de uma lúcida mente não comprometida emocionalmente com a descrença, a mágoa ou a revolta. Assinala as tuas horas com os minutos da paz, a fim de que ela reine nos teus sentimentos mais tarde. Reine. Os pequenos espaços preenchidos com a harmonia se tornarão a pauta sinfônica da tua felicidade, mesmo que, aparentemente, tudo conspire contra os teus planos superiores. Confia em Deus e a Ele entrega-te. Quem visse o fracasso de Jesus, suporia que ele havia perdido a luta. No entanto, porque se deixou arrastar ao martírio, demonstrou a excelência dos seus ensinamentos e até hoje prossegue, atraindo as multidões, entre as quais te encontras ainda indeciso. E ela finaliza: dar-te a ele e não temas a nada nem a ninguém. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos nos organizar para iniciarmos a reunião para amanhã de hoje, organizar mentalmente, fisicamente, agradecendo a Deus por mais uma manhã, né, nós estarmos aqui juntos, em particular, eu, toda a desarrumação que eu estou vendo ao meu redor, já sei que está dentro de mim, é o reflexo. Então, que eu tenha forças de mudar dentro do meu alcance, dentro das minhas possibilidades morais, espirituais, intelectuais, tanto quanto os companheiros aqui reunidos. Sabemos que temos um comando, Deus, força universal,
e que tudo que está acontecendo é a nossa necessidade de momento, com a possibilidade de mudar para melhor. Então, que a nossa manhã de estudo possa ser bastante proveitosa, que possamos compreender o estudo da manhã de hoje e, acima de tudo, né, ter forças, coragem, vontade de pôr em prática. O que pedimos aqui para esse grupo reunido, que se estenda sobre todos aqueles que se fizerem merecedores e que tenham as suas necessidades presentes. Que a paz de Deus se faça aqui nos nossos encontros de sempre. E assim seja. Então vamos ao último tema de estudo desse capítulo 17, né? A educação auxiliando o espírito nas suas escolhas. Vamos ler hoje o terceiro tópico. Esse será o último. É o último. É o último. A última parte. Aí eu coloquei aqui como... Caramba, Carlos faz um monte assim de observação ali. Caramba, depois que escreveu. Fui eu que escrevi aqui. Um monte de observação, pesquisa. Esse terceiro tópico vai falar sobre responsabilidade pessoal nas decisões. Cada pessoa é responsável pelas escolhas que faz ao longo da vida. A educação recebida da família, da escola e na comunidade orienta, mas a decisão final é sempre individual. Escolhas corretas contribuem para o crescimento pessoal e para o bem coletivo. Então vamos agora ao estudo propriamente dito. Saiu uma lembrete que todo mundo deveria ter, né, dentro do seu eu. Lembrar que quando a escolha é feita, não é pela parte espiritual, do alcance divino, mas sim somos nós mesmos que somos responsabilizados pelaquela escolha. Porque tem dois caminhos a seguir, o bom e o ruim. A porta larga, a porta estreita. Se a pessoa está procurando a porta estreita, não pode querer achar a porta larga depois. E vice-versa, né? Assim, respeito à opinião da lei, né, o problema é que a gente está muito preso a esses jargões evangélicos. Desde o início das nossas existências, né, até aqui. A partir de agora, você tem três vertentes aí que falam a mesma linguagem. Você tem a vertente da doutrina espírita, né, um pouco mais lá atrás, ainda preso, né, aos conceitos antigos, mas que já se modernizou ao ponto de a gente estar estudando isso aqui no nosso grupo. Você tem os ascensionados, né, que são grupos de espíritos num grau de elevação um tanto quanto maior, e tem a física quântica que diz a mesma linguagem, que a gente está alinhando, a gente está pouca importância. Nós temos que ler essas três vertentes aí para gente formar uma base, para gente ter uma noção do que acontece. Não tem mais essa de Deus fazendo nada para a gente, de Jesus fazendo nada para a gente. Claro, solidariamente, nós contamos com Deus, contamos com Jesus. Vibração, né? Só que eles emanam, mais nada. Isso aí, mas o que tinha que ser feito por eles, está aí, agora é conosco. É o que eu estou falando, eu estou vendo uma desorganização do meu redor, que é minha. Eu tenho essa convicção. Agora, eu tomo a decisão de mudar, o que eu faço para mudar? Né? Às vezes você tem que ser mais rígido, às vezes você tem que ser mais aberto, tem que ser mais compreensivo. Compreensivo tem que ser sempre, né? Mas assim, tolerante, né? E às vezes tem que meter o pé na jaca mesmo, sair na porrada para poder a coisa se consertar. Viu? Eu fui falar do cabelo do Valdemir semana passada, ele cortou, já cortou. Se eu não falo. Eu cheguei aqui e voltei com o cabelo cortando. Gastou o dinheiro, botou a mão no colchão. Eu fico muito triste quando o pessoal... 10 anos. 10 anos. Eu fico muito triste quando o pessoal desdenha da física quântica. O que eles falam ali é o que Jesus falou, o que os ascensionados falam, entendeu? E você pode comprovar. Fisicamente, o que depender do físico ali, você pode comprovar. Claro que o espiritual, a gente não está nessa dimensão. Não, né, eu vejo que essa irritação, esse desequilíbrio nosso, é um momento de transição. Mensagens novas estão vindo e as antigas você está trocando. Isso ali te perturba. Você ainda está acostumado naquela malandragem, naquela facilidade de não ser tão honesto, tão seguro de si, tão objetivo naqueles ideais. Aí, quer dizer, você fica meio acochambrado ali e você gosta daquela situação. Aí, quando você vai trocando, aquilo vai te perturbando.
Eu estou aqui, assim, na hora da pressa aqui, eu estou aqui me desintoxicando, porque eu estou tenso por dentro, nervoso, irritado. Caramba, por que eu estou assim, mano? Quem que fez para eu estar assim? E eu lembrando, hoje, ontem, não teve nada, mano. Quer dizer, mas já Dá uma escorregada. Falou uma coisa aí, a tua coisa, vamos lembrar que às vezes quando eu vou tomar certas atitudes, fazer certas coisas, tem pessoas que falam assim para mim, você já está velho. Aí eu respondo, não está de família mesmo. Eu falo, posso estar velho, mas eu tenho direito de aprender, porque a modernidade hoje está me apresentando. Porque se eu não me forçar para aprender, eu vou projetar. Eu vou ficar igual babaca no meio de vocês. É verdade, é isso aí. E a primeira leitura que você pôs aí, mas isso foi através de pela internet. Já acompanhei essa primeira leitura aí, vocês vão me lembrar. Acho que até essa semana mesmo tem um pouco de. Aí quer dizer, na verdade, ó. Então, falou na mudança, eu tenho que respeitar o pai. Tem. Porque, por exemplo, vou fazer 50 anos na doutrina do Espírito. Mas se houve mudança, mas dentro do limite. Verdade. E a gente está com certa mudança aí, mas tá. Então vamos lá. Então, terceira parte, o título que foi colocado aqui, eu já até esqueci qual era essa leitura. Responsabilidade pessoal nas decisões. A educação do espírito pede duas situações distintas. O amor para que as energias possam ganhar mais brilho, como segurança no contexto aplicativo do pensamento, e a segunda é a reflexão, na qual a mente pede constantes reflexões a fim de que descubra os melhores caminhos e papéis a desempenhar. A vida edifica-se no espírito pela retidão de postura que modificará o caráter do espírito. Essa é uma questão ímpar nesta educação. Toda sua base tem uma estrutura de verdade, corrigindo a todo instante os vícios e os defeitos do passado que impediram o espírito a avançar. É o momento de parar, questionar e analisar como estão sendo aplicados todos esses conhecimentos nos quais o amor conclama atenção. Refletir no ser é repensar toda a estrutura de vida, na qual a meta a alcançar é, sem dúvida, a compreensão do amor. O sentimento amor é a culminância das vibrações que geram no espírito o entusiasmo, que promove alterações no seu contexto perispirítico. Viver é uma construção onde a meta deve ser sempre a mudança rotineira dos percalços já vivenciados. Viver é traçar metas, roteiros de busca e equilíbrio nos quais o pensamento motiva a buscar novos valores. Nesse século, a postura é a grande definição do entendimento do espírito. Viver com esse pensamento pede uma atenção especial à vontade, ao querer, em que as energias que dela provêm sejam amplamente canalizadas ao poder de decisão, ao poder de luta que redime ou que expande as perspectivas do espírito. Ninguém pode avançar sem reflexões inteligentes que lhe garantam um bem-estar e um equilíbrio. A consciência, sinalizada pela vontade, interage de forma magnânima com as reservas da memória, constituindo um fluxo de vibração que garante ao pensamento uma força que moverá todas as vibrações que acionam o livre-arbítrio. Esse é o grande avanço do espírito, compreender a importância e o valor de pensar, refletir
para que a consciência possa mobilizar todos os seus recursos básicos ligados às leis que regem a vida, permitindo uma participação ativa e inteligente entre a razão e o livre-arbítrio. Ambos são de extrema importância para o espírito. Suas mudanças energéticas estão na dependência das conexões que se interagem entre a razão motivada pelos princípios internos da consciência, filtrando parte das vibrações que somam as estruturas energéticas psíquicas para que o espírito possa liberar outros padrões de decisões. Cada experiência nova busca uma imagem guardada e refletida na memória. Aí, quer dizer, o Freud coloca aqui que essas imagens guardadas, quando você está assim, como é que é o nome? Tá, o nome aqui na boca subiu. Tá deprimido, né? Deprimido, eu esqueci. Aí você cria o recalque. E o que é o recalque? É aquela vivência ali mal atuada, mal finalizada, e aí cria esse recalque. Aí quando é o outro extremo dessa doença psíquica, que daqui a pouco eu lembro, aí aquela vivência cria uma outra situação que você não cria o recalque, você cria a aversão. E ali você passa a ficar neurótico e cria outras realidades no seu psiquismo. Não é depressão, não é esquizofrenia, é como se fosse o resultado da esquizofrenia, dessa outra situação. É a neurose e a psicose, neurose e psicose. A neurose cria esses recalques, que é uma situação mal resolvida, mas que fica ali o lado negativo daquela definição mal resolvida. E ali você começa a se policiar e a tomar umas situações para transformar aquilo. Demora, mas agora, o outro lado da psicose, a psicose ela já cria todo um bloqueio. Você não vive mais aquela realidade, você bloqueia e cria outras coisas. E aí vem esse lado esquizofrênico de você ter múltiplas personalidades, porque você mudou a tua forma de ser, você ignorou aquele trajeto e você cria outras coisas, e você entra para o lado pragmático da vingança, da maldade, de uma porção de situações que você soma na tua forma de ser, por bloquear, de repente, essa reforma, esse jeito de se evoluir. Então, quer dizer, entre a neurose e a psicose tem esses dois caminhos diferentes. E a reflexão é uma coisa a você trabalhar muito para tirar o lado nocivo dos dois, tanto da neurose como da psicose, entendeu? E as pessoas têm o péssimo hábito de não. A novela é mais importante, aquilo é mais importante, os exercícios, isso, aquilo, e trabalhar o autoconhecimento, fazer que nem Santo Agostinho, o porquê daquela atitude, o que eu fiz para chegar àquele ponto, e se eu ver que eu tenho assim um dolo ali em cima, ir lá e pedir desculpa e mudar aquela situação. Então, a reflexão era um hábito a ser ensinado até na escola, e não é, né? Como o Bolsonaro acha que psicologia, filosofia, isso é babaquice, isso aí não é para ser dado na escola, é um cursinho à parte. E acho que falou besteira, né? O problema todo desse tipo de comportamento, Carlos, é que a pessoa, na maioria das vezes, ela não se rende às vezes, um diagnóstico não é que não, você tem isso.
ela não entende, ela não aceita que tem um comportamento desse. E também porque comprar para ela gosta. Ela gosta. Ela gosta, de repente, não conscientemente, mas inconscientemente. Aí vai, quer dizer, a culpa é sempre da pessoa. Não adianta botar terceiros. Ela gostou daquela situação de revidar, de arquitetar uma situação toda para acabar, destruir ou humilhar o outro, né? Todo avanço pede nova reestruturação mental. Todo avanço pede nova reconstrução mental. A cada passo que avança, o espírito descobre os verdadeiros valores que foram somatizados como reservas adquiridas, que, somadas às experiências conquistadas, darão ao pensamento um efeito diferente devido à participação consciente do conhecimento que a inteligência proclama, acionando a consciência que passa a criar uma conexão com a vontade, impulsionando as energias a se movimentarem em uma condição ascendente de moralidade, acionando o livre-arbítrio a uma expansão de desejos e opções. Essa expansão garante ao espírito toda a reorganização do sentimento. É interessante. Só um instantinho. Está vendo, Erlei? Está me ouvindo? Porque, Erlei, que eu estava falando a questão dos jargões e da gente ficar muito preso, sabe, a essas afirmações do Evangelho. E lá não está essa informação aí. Nós já temos dentro de nós toda essa constituição capaz de, sabe, ter essa reação que a gente pede a Jesus, que a gente pede a Deus e que a gente não tem atitude. E o que está se dizendo aí é o quê? A atitude é nossa, depende de mim. Não adianta. Não, mas justo. Não, eu não estou te criticando, não. Estou falando, entendeu? Que a gente, até pelo tempo que a gente está na doutrina, a gente usa muito esses jargões. Né? Você falou um ainda há pouco. E, cara, para quem está chegando na doutrina espírita, é o mesmo do mesmo. Eu vou continuar. E não é. É diferente. Ou doutrina espírita, essa nova versão aí, né, da espiritualidade que a gente está estudando. Justo, mas ali eu só estava querendo dizer que a responsabilidade pelo desenrolar dos fatos não pertence a outra, senão a nós que provocamos aquela situação. Então, se escolheu aquele caminho, mas quando a responsabilidade é nossa. Mas quando tu coloca o caminho estreito e o caminho largo, conota, dá um apelo de que aquilo veio por acaso. Foi uma escolha. Foi uma escolha. É que eu falo assim, que geralmente eu entro muito com o povo aí fora. Eu já falei isso contigo. Tu está dentro da casa espírita que é diferenciada das outras, que trabalha mais o lado frequencial, energético, quântico. E a gente, aqui, você joga para a gente o que tu joga para o leigo lá fora. E a gente... Não estou entendendo. Porque aqui a base é só espiritual. Lá fora vem um pouquinho do mundo terra. E você tem mais chance de concentração, de concentração do que a gente. Porque os olhos, para você, pode ser o supra-sumo, mas os olhos fazem a gente perder muito tempo com uma porção de besteira. Muita besteira. O poder de concentração o que acontece? Isso aí é verdade. Quando você tem uma deficiência num órgão, o potencializar a audição deve ser muito boa. Isso aí. Então, para ter uma versatilidade de notar com quem eu estou falando. E um tem a condição completamente fechada. Os caminhos são completamente fechados para aquela finalidade. E já no nosso caso aqui, porque eu não quero colocar vaidade, de dizer que nós estamos no plano tal. Não, eu acredito que todos nós somos um aprendiz. Agora, estamos um pouco mais elevados do que eles. Aí que é vaidade. Está no plano tal ou no outro plano, não é vaidade. Vamos reconhecer. Aí é uma vaidade. Não vamos confundir. Você, por exemplo, se você está na quinta série, você não vai dizer porque tu é humilde que tu está na terceira. Não, tu está na quinta mesmo. E nós estamos numa fase
Você conversa com qualquer um leigo aí fora que não está na doutrina espírita e vê se ele vai te entender. Mas aí que está, ele. Quinta série e terceira série tem uma escala de posicionamento. Agora, religiosidade não tem escala. Eu acho que a minha é melhor, mas o cara acha que a dele é melhor. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas Você não pode, vamos dizer assim, deixa pra lá, Ele, vamos. Não, isso é coisa rápida que faz. Porra, tu já tá 2 horas nisso. Que aquele camarada que ainda não chegou Oi. na quinta série saiba aquilo que você já passou. Tá bom, ele. aconteceu. Tu tá sendo prolixo, porque tu tá falando a mesma coisa 10 vezes. Eu não conheço esse ano. Legal. Mas é claro, não está entendendo? Não, a gente tá entendendo. Você... Assisti hoje. É. Apesar que o ventilador não era esse fone, né? Não era pô, fica ali, aí dá assim, um pouco de má vontade de ver o vídeo. Desse microfone aqui ficou bem melhor o som. Não pega o ventilador de forte, pega mais a voz. Essa expansão garante ao espírito toda a reorganização do sentimento. O pensamento é fluentemente pressionado pelas correntes de vibrações acionada pelas reservas e transformada pelas vibrações dos sentimentos em expansão. É devido a essa expansão que o espírito progride e força a sociedade a mudar. Todo o seu reflexo tem uma ação de referência no contexto social que está inserido. A participação do bem é uma atividade progressiva, pois ela oferece ao espírito um conteúdo que o alimenta na forma da esperança e da certeza. O bem tem estrutura na intimidade do espírito. Então, isso aqui foi exatamente o que foi o estudo de ontem. Ontem falou sobre a vaidade. Eu até fiz um comentário que eu li o título no sábado retrasado e eu não li o conteúdo. Aí, só em ler o título, eu falei, pô, se a irmã, se eu for vir com essa de reforma íntima, vendo o teu lado negativo, eu vou metralhar. É a segunda pernada que ela te dá, hein? Aí, na hora, durante a semana eu fui ler, eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda. Ela tá, sabe, na mesma linha de pensamento que os ascensionados colocam. Sabe? É a autorresponsabilidade. Não é jogar para nenhum lugar, é você com você. E os ascensionados vêm colocando uma temática muito interessante do otimismo, do positivismo, né? Que foi colocado lá no século XIX e a gente não trabalhou aquilo de uma forma, viu mais pelo lado partidário do que esse lado positivo, otimista de ser. Então, ele fala que você não tem que ficar numa reforma íntima, procurar os teus defeitos, não, tem que procurar as tuas virtudes. E ele dá um exemplo. Se você procurar 3 virtudes tuas, tu vai demorar um tempão para achar. Agora, se tu procurar 3 defeitos teus, tu acha aí de imediato, porque você está acostumado a trabalhar os defeitos. Está na rotina. Está na rotina. E aí, quando você trabalha o otimismo, você passa a ver o divino no próximo, nas coisas, e depois você vai começar a ver o divino dentro de você. Você começa a ser esse otimista. E no caso da correção? Aí é que está, a correção some, porque você não tem que corrigir, você tem que transmutar. É automático. É automático. A gente cria esse lado pedagógico do inferior por isso. Porque você tem que transmutar, aquilo vai mudar, aquele cenário todo vai sair. E o legal disso é que você criando essa rotina, mais tarde o divino está dentro de você. Você tem o hábito de ver tudo da forma positiva. Até o que os outros vão botar um terror tremendo, você vai ver de forma positiva e progressiva. Mas a gente, todo nesse contexto, sabe, que toda hora cria um monstro diferente, agora é a inteligência artificial,
Agora é a nova experiência lá na China, ou na Ali, ou lá. Agora é o Bolsonaro, é o Trump, é o Lula, é todo. Quer dizer, toda hora cria. Acho que é muito pior que a gente não está dando atenção. Aí que tá, você já está criando outro. Qual é o outro que tu está criando? Robótica. Aí, já criou outro. Não entendo, não. Já criou. Não. Isso vai ser um grande cálculo. Então o que está se falando aqui é tudo mentira. Não, é verdade. Então Vai ser um pronto. grande cálculo pra gente. Não, vai ser gasto, não, é escolhas. Escolhas. O que acontece às vezes a gente não percebe é o seguinte: você não tem que olhar uma modificação no físico. Do físico. No teu interior, em termos de paz, tranquilidade, serenidade. Porque, por exemplo, uma dificuldade financeira há 10 anos leva a um caos, um desespero. Uma desavença Suicídio. com alguém, aquilo ali, sabe, me trazer esse sentimento. Hoje não, eu já estou encarando. Eu estou falando hoje não, mas é. Mas, Não, perturbar, perturba. Um grau menor. Um grau menor. Você está conseguindo Não, lidar com as coisas. É. Isso aí, é isso aí. Olha, eu digo um negócio, eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo com o momento que eu estou atravessando, apesar de que, de vez em quando, vocês me apresentam alguma gafe. Mas não há problema isso não, porque eu estou aqui para corrigir mesmo. Agora, a verdade é que o produto que eu estou fabricando, ou que eu já fabriquei, eu já estou começando a usufruir. Eu não posso dizer sorte, porque na espiritualidade tem plantar e colher. Então eu estou colhendo, mas estou achando que está vindo com muita rapidez os frutos da semente que eu semeei. Não vi nem a germinação, já estou vendo o produto. Então, é um sentido muito fechado, muito completo, para que nós possamos olhar com atenção, porque funciona mesmo. A espiritualidade, ela é um alento mesmo, é um verdadeiro alento. Então, para mim, está funcionando. Mas o que você chama de espiritualidade, Arley? Espiritualidade é todo o conhecimento que você tem, livre, do terra a terra. O terra a terra, o que é? É essas coisas que vocês falam muito aí. É, se Deus quiser, eu vou aqui, estou com sorte, estou com não sei o que mais lá. Não, nós somos. A maioria fala isso aí. Você também fala. Principalmente quando está no quarto, se Deus quiser, amanhã você fala também. Eu não dou conta, sabe por quê? Porque eu dou desde você mesmo olhar. Agora, eu quando falo, eu falo no sentido comparativo. Eu não falo no sentido para mim, nem para os outros. Vamos lá, Eli. Vamos lá, senão a gente vamos lá. Não, mas tem toda coisa, tem muito tempo. Quando a gente fala se Deus quiser e se Deus estiver dentro de mim, eu estou falando o quê? Não é a mesma coisa? Então, que assim seja. Que assim seja. Aí, quer dizer, a gente interpretar da forma trivial, medíocre. Posso fazer? Só para quebrar um pouco aqui. Eu não sei se eu já falei para vocês da história do cidadão, né? Que ele era ateu, ele acreditava e tal, e, pô, Santa Cruz. Aí o pessoal, se Deus quiser, você vai, né? Se Deus quiser. Vou a tal lugar, vou fazer isso, se Deus quiser. Se Deus quiser, nada. Pô, chegou um momento que Deus castigou ele, entendeu? Deus transformou ele num sapo. Pô, aí passou lá o período de um ano, que era o castigo dele e tal, voltou ao normal dele, um ano novamente. Primeira oportunidade, rapaz, eu tenho que ir lá em Campo Grande. Aí a galera, se Deus quiser, né? Aí, se Deus quiser, eu vou, se não quiser, a lagoa tá aí mesmo. A evangelização do espírito é um sinal de progresso e avanço para o espírito que acredita na construção da moral para um fim útil e eterno. Todo bem tem uma reflexão constante entre o poder fazer e não poder fazer. Sempre se constrói de alguma forma quando o espírito está com sua destinação viva em seus painéis mentais. A vida é uma eterna construção ao bem. Isso aqui tem muito a ver sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, que vai ser falado agora. E ele finaliza aqui. A evangelização de espíritos contribui para que o espírito se identifique como ser eterno e avance no campo de suas escolhas e de suas opções perante as oportunidades dadas e conquistadas. Vou repetir aqui. A evangelização de espíritos contribui
para que o espírito se identifique como ser eterno e avance no campo de suas escolhas e de suas opções perante as oportunidades dadas e conquistadas. Então, ele tem... Então, terminamos a leitura dos 3 tópicos. dos 3 tópicos. E esses 3 tópicos aí para mim deixar comigo, cara. Depois eu até usar lá no meu trabalho. Não, eu botei no grupo. Eu botei as fotos das páginas, botei... E tem agora o vídeo das 3, né? Vou organizar lá. O Livro dos Espíritos. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 10º. Das ocupações e missão dos Espíritos. A pergunta de hoje é 582. Pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? Sem contestação possível, uma verdadeira missão. Ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna impróprio a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores, as árvores do seu jardim, e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sacudir por culpa deles, suportarão... Deve ser sucumbir. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. É interessante, isso aí faz lembrar, aconteceu na casa espírita. O espírito, acho que é Braulio o nome dele, que era o que perturbava lá, né, queria acabar com o espiritismo na região que ele atuava. Mais tarde ele entra lá numa situação bem desconfortável, e aí vem o pai e a mãe, que eram 2 espíritos de luz, ir lá e assessorar ele ali para ele sair daquela perturbação, né? Isso aí aconteceu na casa espírita. Aí, e o interessante é isso, que ele já era um espírito de luz, mas aquilo perturbava ele, aquele filho, e ele ficou perturbado por uma aversão ao espiritismo, porque os pais, pelo que colocou lá no enredo, os pais sufocavam tanto de doutrina espírita que ele começou a ser um anti-espírita. E isso levou até para depois do desencarne, né? E falando aqui do lado religioso, tem uma história que é interessante que eu vi fazendo o estudo de hoje, o cara contando de um filme. Ele falou o nome do filme, eu não lembro o nome do filme. Aí o cara comprou um terreninho lá, nos Estados Unidos, comprou um terreninho num lugar meio do interior, né? E lá estava abandonado há muitos anos. E aí ele comprou e começou a construir, a reformar, a tirar o mato, as ervas daninhas. A casa era de madeira, teve que trocar aquilo tudo. E ele demorou lá quase 2 anos para reformar aquela casa, que ele mesmo estava fazendo, ele não tinha muitos recursos. E depois quando ficou tudo prontinho lá, ele estava mexendo na hortinha dele, aí parou um carro na porta da estradinha, que não tinha nem estrada, ele que construiu lá, tirou os matos e tudo. Aí chegou, era o pastor da região. Bom dia, irmão, posso ter uma conversinha com o senhor? Pode sim, aí abriu, aí ele... Eu sou o pastor da congregação tal, a única casa religiosa aqui da região. Estou convidando o senhor a
a ir lá nos visitar, fazer parte, que o senhor agora é morador aqui da região, aqui é uma família só. Aí começou aquele querer mexer no emocional do cara para fazer parte dali, né? Ele, tá bom, quando der, eu dou uma passada lá. E o cara, não, lá é a casa de Deus. Vê o que Deus te deu, olha só que casa maravilhosa, toda bonitinha, toda isso. Aí ele, antes de eu chegar aqui, Deus era um relaxado, né, mano? Aí o cara ficou todo sem ter o que falar. E a gente tira nisso que é o seguinte, as leis da natureza é a forma bruta de se desenvolver. E a gente está aqui para trabalhar, sabe, uma situação mais aprimorada, isso na construção de uma casa, como na criação dos filhos, né? Isso é. E não tem que botar na mão de Deus, não. É saber que nós somos deuses. Nós construímos uma coisa diferente ali na frente, né, mano? Vai dar disposição. Vou fazer uma pergunta junto. Essa lição mesmo que veio hoje? Não, depois eu vou contar o caso dessa história do cara que eu socorri. Segue aí, depois lê essa lição. Depois eu vou contar o caso do cara que eu socorri, que eu sou um cara que estava certinho, cara. Já contou aquilo. Não conta. Então, vamos. Filosofia espírita. A lição é do capítulo 21, alusivo à questão 582 do Livro dos Espíritos. Paternidade, missão incontestável. Deixa eu ver aqui o tamanho dessa leitura, é um pouquinho grande. A paternidade é uma missão, e muito importante, dentro da sociedade. Os pais são os instrumentos por onde o espírito toma um corpo físico, vestindo-se de oportunidade para elevar-se. A missão de ser pai e mãe é interessante aqui, eu dar uma parada aqui, que se tivesse aqui alguma feminista ia ficar irritada, né? Missão da paternidade, que não da maternidade. Aí já ia ficar revoltada, né? A missão de ser pai e mãe, pela lei da justiça, é igualmente uma obrigação, porque antes receberam também esta misericórdia dos seus pais, para que se materializem no corpo pelo processo da reencarnação. Todos os espíritos têm de passar pelos mesmos caminhos, que são processos espirituais criados por Deus. Ele sabe o que mais nos convém. A paternidade é uma verdadeira missão. No entanto, muitos não cumprem suas tarefas como tutores dos que chegam em seus lares com o verdadeiro amor. Os pais desleixados sofrem depois ao verem seus filhos em decadência, por vezes por falta de atendimento na sua educação, esquecendo-se de instruí-los. A esperança que todos temos é que, com o tempo, as reencarnações, os pais vão despertando, tanto quanto os filhos, e nas junções dos valores, todos melhoram pela maturidade. O instrumento primeiro para todas as famílias é o Evangelho de Jesus. Quando ele entrar nos lares como carta divina de educação, a harmonia irá chegar aos corações e seus ocupantes tornar-se-ão melhores, conscientes dos seus deveres junto à família e à sociedade. O homem tem mais necessidade de Jesus do que de alimento para o corpo. O ser humano, e mesmo o espiritual, deve decidir-se logo a despojar-se das coisas inconvenientes e ir depressa em busca do Mestre, solução para todos os seus problemas. Aí que vem o porém com o Miramês, entendeu? Esse discurso religioso, entendeu? E não explica por que tu tem que fazer isso. Não, você tem que pegar a Bíblia, não, você tem que ler o Evangelho, não, você tem. Mas por quê? Aí quando chega nessa hora, eles travam, não falam, não explicam. E aí você conota aquilo da forma pegajosa, né? Fanática. Né? Aí lá.
Teve no início da leitura, eu não quis interromper, mas estava um segmento assim. Quando ele, o Evangelho, né, entrar nos lares, então o segmento ali está querendo dizer as boas novas, ou quer dizer o Evangelho só pelo Evangelho? Aí tem que perguntar o Mira mesmo. Porque a verdade é o seguinte, a minha conclusão... A maneira que está escrita ali. Não, está dizendo o Evangelho só, não está definindo qual é a interpretação que você vai dar. Mas é o seguinte, tua consciência é que vai dizer, Erlei. Você quer ser lá um papagaio do pirata... Não é nesse sentido. Espera aí, Erlei. Você quer ser o papagaio do pirata para repetir os versículos da Bíblia, ou você quer colocar dentro daquela consciência um conceito mais expandido, de uma forma a você ver esse lado... Eu quero fazer uma comparação. Qual é a comparação que tu quer? Do evangelho do evangelho espírita e o evangelho... Olha só, está falando o seguinte, que o evangelho, ele teria, quando ele estiver no lar, eu quero saber se é a instrução evangélica que ele quer dizer que todos deverão conhecer, ou se ele está querendo atrair as pessoas para só o estudo comum do evangelho. É isso só. Ele é um espírito que está num grau de evolução bem maior do que o nosso. Ele vai querer falar por falar, Erlei? Ele quer que as pessoas compram peixe, pegue aquela forma de agir e introduza no seu dia a dia. Então, falar por falar não vai dar em nada. Pô. Mas eu pergunto, quero que vocês entendam. Não é por mim, mas é pelo que eu tenho de oferecer. Vocês podem pensar que não, eu não quero saber também o que vocês pensam, mas vocês podem pensar o seguinte, eu sou um cara muitíssimo solicitado a falar sobre o Evangelho. Na barbearia, no caixa, todo lugar que eu estou solicitado. Então, quer dizer, eu tenho que estar por dentro daquilo que estou falando para não falar asneira, não falar bobagem, senão eu vou cometer os mesmos erros dos irmãos. Então, onde que é a minha escola? Quando você era casado e teve os filhos, você fez o evangelho lá dentro da sua casa? Olha, eu tentava... Não enrola. Eu tentava. Vai contar a história. Mas as pessoas com que eu me dirigi são todas... Então, tu escolheu mal, tu se associou mal, tudo era mal nas suas escolhas. A culpa era minha? A culpa era dela? Se você é o homem, o provedor da casa, não botou pulso forte, a culpa é de quem? Vai botar na criança? Vai botar na mulher? Então, Erlei, a gente tem que entender isso e partir daqui para amanhã. Nós somos consequências das nossas escolhas. Não, quer dizer, se você tem um sentimento de culpa e está ali, mas eu tenho que fazer para os outros. Não, eu não estou nem aí para os outros. Eu estou aí para eu e a minha família, o meu próximo mais próximo. Não, é um dever. Obrigação. E dever é tu dar um passo de cada vez, Erlei. Justo. Agora, se você não dá um passo, se você não ama o teu próximo mais próximo, tu quer amar o próximo mais distante. Carlos, vou só te dizer uma coisa. Você pode ser aquele cara detentor de grandes aptidões, grandes conhecimentos. Mas você não pode levar aquilo só para você. Você tem que ter um momento de distribuição também. Senão você fica na parte egoística. Mesmo com o saber, mesmo pensando assim, eu sou um cara evoluído. Mas o que adianta você ser evoluído num mundo de erros? Então você tem que ter uma personalidade equilibrada para que você tenha para tu, tenha a condição de doar, e você vai se sentir feliz com Erlei, uma coisa se reconhece a árvore pelo fruto. Você tem que avaliar qual é a vida dele, como é que é ele com a família dele, como é que sou eu com a minha família, como é que fui eu com a minha família lá atrás. Se reconhece a árvore pelo fruto. A gente não vai aqui tirar conceitos de cada um individualmente, cada um com seu cada um. Eu não sei como é que ele age na família dele, nem ele. Mas o estudo aqui é para todos nós e cada um pega a sua fatia e leva para casa.
dentro do que você está colocando aí, acalma teu coração, fica tranquilo, porque o maior exemplo que você dá para mim, para nós aqui no grupo, para as pessoas lá fora, não é o que tu fala para o Evangelho, é a coragem que você tem, na situação física que você está, de enfrentar. Tu é um exemplo para a gente, cara. Com certeza. Bota isso na tua cabeça e esquece os outros, cara, que estão com o Evangelho buscador. E outra coisa, toda vez que chega alguém para pegar você, tem uma segunda intenção de te capturar. Você, porque o cara já tem essa nova partida. Eu vivi isso agora, ele sabe isso agora. Vamos terminar aqui, senão... Vamos terminar. Depois a gente conversa sobre isso. Aí lá em Marcos, capítulo 10, versículo 50, diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Agora Miramês, foi ter com Jesus e encontrou a solução para todos os seus problemas. Os tempos estão chegando, os acontecimentos envernizados nas paixões inferiores estão visíveis, fazendo sofrer toda a humanidade. Mas a esperança está nascendo nos corações dos que já alcançaram a maturidade espiritual e eles visualizam Jesus de braços abertos para acolher a todos os de boa vontade que queiram escutá-lo. O Mestre é a verdade, é a libertação dos homens, e a libertação dos homens está no cumprimento das leis naturais estabelecidas por Deus e apresentadas por Cristo na terra. Devemos buscar a Deus e a sua justiça. Esforcemo-nos para isso, que o resto nos virá por acréscimo de misericórdia. É bom que gravemos nos corações o que citamos abaixo, extraído de O Livro dos Espíritos, ditado pelos luminares da eternidade em Prolegômenos. Lembre-se de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todos aqueles que buscam na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. O afastamento desses espíritos puros baseia-se na lei da atração, não encontrando sintonia nos corações que desconhecem o bem. Os espíritos elevados buscam os de boa vontade para cumprir o que disse o Mestre, conforme anotado por Mateus, no capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lançai entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos delacerem. Não é que vamos considerar, aqui, aí volta ele aqui, não é que vamos considerar os nossos irmãos como esses animais, mas é para não perdermos tempo com quem não quer andar e ainda se encontra no sono da indiferença. Os pais devem entender que são agentes de Deus para a educação daqueles que o Senhor colocou em seu caminho e devem livrar-se do apego demasiado para que os filhos não venham a depender sempre dos seus esforços. Que assim seja. Eu acho que aí já explicou muito bem isso. Já falou tudo. A situação, fala rápido, não quero desculpar para demais. Se você for isso agora, estava ali conversando com o Cláudio no telefone, você perguntou, chegou, bom dia, não sei o quê. O menino daí está precisando do carregador, daqui a pouco o carregador, eu fui lá nesse menino tinha chegado da padaria. Não, meu tio chegou, não sei o quê. Foi na hora que eu encontrei com vocês. Peguei ele, trouxe, né? Vai pagar o pão agora? Eu vou pegar o céu, vou ver como sair pão aí. Aí desci a segunda vez, desci a segunda vez. Quando eu chego lá, a cena. O cara com Fiesta, 2006, 2007, aquele Fiesta, 2007, 2008, junta de cabeçote. Eu tive isso, eu tive Aí o cara do sufoco foi lá, pediu pro cara não se spray, que ele comprou da perna, que foi acidente, ele bateu, botou pra mim rápido. Não sei como você saiu, junta de cabeçote. Aí foi pegar, quase que ele pega, me vende um negócio desse aqui, aquele líquido que o cara bota lá de você, sabe? Isso aí é produto químico.
Isso aí é produto químico, é quem pegar ali, isso é produto químico. E de qualquer maneira resolveu com isso. Então, quando ele estava pegar um balde, já botar água, ele pegou, botou. Nisso tinha uma menina com ele. Não, de Campo Grande, Vila Nova. Ali perto do São Basílio, não sei o que, você fala, cara. A garota estava de forma seletiva, fazendo um trabalho social, um trabalho de autista, criança autista. Fazer um grupo lá, fazendo. Eu queria usar um banheiro, tem um banheiro. Eu ensino, tirava um pé comigo, aí veio subir, eu vim pegar o balde, tomava para ele. Ela chegou aqui, usou o banheiro, viu vocês sentados. Eu disse, uma casa espírita. Ali, eu até assisti em dúvida, nós temos uma casa espírita ali. Aquela pessoa vai pensando, olha só assim. Tá vindo candidata, não sei o quê, na eleição agora, pega como chefe. A gente não se envolve com política. A gente é limpo disso. Não sei o quê. Aí eu peguei, mas eu queria pegar na borracha, na mangueira, para botar para a produção, sobe lá, pega a mangueira, mas em silêncio. Em silêncio, porque a gente precisa de silêncio para a nossa concentração da nossa orientação. Aí ele pegou a mangueira ali, botou para a água correr. Eu saí, eu falei, cara, se eu não mexer nisso aí, o carro vai dar problema que eu tive carro. Eu junto os caras só, assim, eu mexi, não sei o que eu tive lá. Oportunidade. Aí depois, eles me chamaram ali e disseram, não sei o que, eu vou vir, eu quero oportunidade, eu vou vir aqui para difundir meu trabalho, não sei o que, cara, você vem. Mas é até difícil você achar as pessoas, porque todo mundo trabalha. Nós quase ninguém vai chamar. Domingo é nosso voltando aqui, de segunda a sábado, todo mundo na luta, na guerra. Todo mundo passou a guerra. Aí o que eu vou falar para você? A pessoa vê uma oportunidade numa situação contrária a ela. A situação toda diversa, ele pegou, veio com o carro, jogou na calçada de carro. Ele jogou na calçada de carro. E eu, na boa vontade, pode ajudar o cara. Mas aí você vai falando, você vai captando as situações, você vê que o cara quer tirar proveito de alguma coisa. Quer tirar proveito de alguma coisa. Errado. Totalmente errado. Em nenhum momento eu fui para tirar proveito dele de nada, foi só para ajudar. Eu já passei por isso. Vai, Valdomiro. Vamos encerrar então esse primeiro momento, depois a gente continua com o assunto na hora do café. Né? Vamos juntar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus pelo estudo desenvolvido, que possamos refletir bastante sobre o que aqui foi discutido e tenhamos a oportunidade durante a semana de colocar em prática. Esse tema paternidade para mim veio no momento certo e agradeço até a todos aqui pela colaboração aí. Esclarecimento ao Miramês, que a gente às vezes cita, não quem sou eu, olha a distância espiritual, moral, ética, mas a gente tem a nossa opinião também, devemos colocar. E aqueles que nesse instante estão em aflição, que de alguma forma a nossa vibração aqui os alcance, não para resolver o problema deles, mas que seja uma brisa que alcance a mente e o coração dos nossos irmãos, levada pela mão amiga da espiritualidade, porque há essa possibilidade. Que possamos retornar para os nossos lares em paz, que a semana possa ser o máximo produtiva, no seu ponto de vista material e no seu ponto de vista espiritual. E assim estamos encerrando esse primeiro momento e vamos nós para o nosso café. Contando aí, como sempre, pega o bebê, com a purificação da água, com o ambiente, das medicações que usamos, dentro da fé de cada um. Que assim seja.